Olá! O fórum dessa semana vai tratar de crimes hediondos. São aqueles entendidos pelo Poder Legislativo como os que merecem maior reprovação por parte do Estado. No Brasil, esse tipo de crime é previsto na Lei 8.072, de 1990. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o criminalista Luiz Henrique César Prata e o advogado da Comissão dos Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal, Paulo Henrique Abreu de Oliveira. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. Estes são os equipamentos que serão utilizados para avaliar material genético de criminosos condenados pela Justiça. Eles farão parte de um processo de registro e guarda de informações de DNA que vai ajudar no trabalho da polícia na identificação de criminosos. As informações serão sigilosas e exclusivas e poderão ser usadas em investigações da polícia e da Justiça para identificar com rapidez, inclusive, os criminosos reincidentes. A gente vai conseguir mapear esses estupradores em série. Isso vai auxiliar muito a investigação. A Polícia Civil do Distrito Federal será o órgão competente para administrar o programa. A gente sabe que poucos estados contam com essa estrutura, como aqui no Distrito Federal, né, de poder ter equipamentos modernos como esse. Mas qual que é a importância da tecnologia para coibir, principalmente esses crimes mais graves, né, que são os crimes hediondos? A importância é evitar injustiça com pessoas inocentes, né? Esse equipamento aí, ele é fundamental no sentido da elucidação de crimes sexuais, né? Então, aí tem um banco de dados para evitar as injustiças. E, doutor Luiz Henrique, o que o senhor acha dessa importância da tecnologia? Só complementando, como essa tecnologia é voltada para crimes sexuais, a questão é que o crime sexual geralmente não tem testemunhas, né? Tá a vítima e seu agressor. Hoje o tribunal já entende, né, que a palavra da vítima tem preponderância do seu algoz, né, da pessoa que pratica o crime, mas isso vai servir para elucidar e não ter nenhum tipo de dúvida, né? Então, está muito dúvida na hora de julgar, tem a palavra da vítima e tem a palavra do criminoso que cometeu o crime e com esse método vai ser mais eficiente. O nosso tema hoje é crimes hediondos, né? Vamos primeiro, doutor Luiz Henrique, classificar quais são os crimes considerados hediondos. A Lei 8.072 de 90, ela estabelece um rol taxativo dos crimes hediondos. São crimes, a maioria, violentos, que é o homicídio qualificado, temos o estupro de vulneráveis, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, a extorsão com resultado morte e temos também adulteração e falsificação de remédios para fins terapêuticos e medicinais. São todos esses crimes. Doutor Paulo, já temos também outros crimes que não são considerados hediondos, mas têm tratamento semelhante, né? Tráfico de drogas, quais são os outros? Não, são crimes equiparados aos crimes hediondos, tipificados pela própria Constituição. São aqueles crimes, o tráfico de drogas, o terrorismo e o crime de tortura. Esses aí são equiparados, não são hediondos, mas são equiparados a hediondos e deve ter o mesmo tratamento dos crimes hediondos. Doutor Luiz Henrique, os crimes considerados hediondos, qual que é a diferenciação no tratamento do cumprimento das penas? Em um crime comum, o cumprimento da pena vai ter uma progressão de regime. Quando o preso cumprir um regime de um sexto de pena, vai ter a progressão de regime. Nos crimes hediondos, por ser mais rígido, a pessoa que cumpre a pena ela vai ter uma progressão de 2/5, se ela for réu primário, e de 3/5 se for reincidente. Vamos dar um exemplo, então. Por exemplo, a pessoa condenada por homicídio a 10 anos. Vamos colocar 10 anos para ficar fácil de entender. Qual que vai ser o cálculo? Explica para a gente. Se fosse progredir em um sexto, 10 anos, 10 anos ele progrediria em um sexto, 6 meses. Um ano e 6 meses. E se fosse 2/5, né? Já crime hediondo. Já crime hediondo seria 2 anos, né? Se for reincidente? Aí 3/5, aí ele ficaria mais tempo fechado, né? Demoraria mais tempo para progredir no regime. Doutor Paulo, tem uma outra questão importante, né? A questão do crime hediondo, a pessoa perde o direito de responder o crime em liberdade ou não? Houve mudanças na lei? Não, a lei, ela criada em 1990, a 8.072, ela sofreu várias alterações ao longo desse período, no sentido tanto de acrescentar novos crimes, como também no sentido de rever essa situação da progressão de regime e também da própria liberdade provisória.
Quais foram as mudanças? Uma mudança importante é que antigamente a lei vedava a liberdade provisória para os que cometiam esses crimes hediondos e os seus equiparados, os crimes equiparados. E aí, hoje, esse crime hediondo, ele só é insuscetível de fiança, mas o crime de liberdade provisória, pelo entendimento do STF, nesse sentido, modificou sob o argumento da inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º. E a Lei 11.464, de 2007, ela abarcou esse entendimento do STF, que já vinha sendo adotado por jurisprudência por vários tribunais nesse sentido. Quer dizer, em alguns casos, então, a pessoa pode responder o crime ainda em liberdade? Fica muito critério da sentença do juiz, das condições que o crime foi cometido e da situação da própria pessoa condenada. Doutor Luiz Henrique, que tipo de análise que é feita para se definir que um acusado de um crime hediondo pode responder o processo em liberdade? Em 1990 até 2007, o regime ele não poderia responder o crime em liberdade. Só que o STF veio numa decisão em um habeas corpus entendendo que isso suprimiria o direito dele, é um princípio que já está na Constituição, que seria o princípio da inocência. Estaria suprimindo esse direito dele. Ou seja, que todo mundo é considerado inocente até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário. Então, se ele já ficar preso durante toda a instrução e depois cumprir o regime todo integralmente fechado, violaria dois princípios, que seria o princípio da não culpabilidade e a questão também da individualização da pena. E o que é observado? O critério do artigo 312 do Código Penal, a questão do Código de Processo Penal, sobre dos mesmos modos da liberdade provisória, de que a pessoa tem residência fixa, a pessoa é trabalhadora, não tem antecedentes criminais. Então, todos esses elementos, o juiz sentenciante ou o juiz dono da causa, ele vai observar para deferir ou não a liberdade provisória. E a Constituição Federal, ela veda o que também no caso dos crimes hediondos, doutor Luiz Henrique? Eles são inafiançáveis, anistia, graça e indulto. E no caso do cumprimento das penas, houve uma mudança grande, né, desde a aprovação da lei em 1990, né, doutor Paulo? Ela era inteiramente fechada antes. Sim. Não, esse era um dos grandes pilares da própria lei do crime hediondo, né? Isso aí é do cumprimento integralmente fechado. A sociedade, observando esse endurecimento, né, do ponto de vista dos direitos humanos, fez com que o próprio STF julgasse em sede de habeas corpus essas alterações no sentido da dignidade, sempre observando a questão da dignidade da pessoa humana. E aí a lei 11.464 de 2007, ela modificou por completo, e aí colocou no sentido de que a pessoa que comete aquele crime hediondo, ela também tem o direito da progressão de regime, tal como os demais. É claro que tem um endurecimento maior nesse sentido, como o doutor Luiz Henrique já colocou aqui, que o crime comum, a progressão de regime, ele começa com 1/6 da pena. No caso do crime hediondo, essa progressão ela muda para 2/5 no caso de primário, se o réu for primário. No caso da reincidência, a progressão se eleva para 3/5. Começando no regime fechado, vai para o regime semiaberto após esse período. Mas também tem essa novidade no sentido de que a pena possa começar também em outro tipo de regime que não seja o regime fechado. Ela pode começar já no regime semiaberto. Isso não ocorria antes, né? Antes era sempre diretamente no regime fechado. Foram 16 anos assim. A lei é de 1990, doutor Luiz Henrique. Ou seja, uma lei já aí com 23 anos, 24 né? anos, Quase 24 agora em 2014. É uma lei que merece uma revisão
maior ou não? Essas alterações que foram feitas são suficientes, na opinião do senhor, que trata com ela constantemente? É questão que, no primeiro momento não, né, que ela veio muito rígida, essa questão dessa vedação que nós já acabamos de falar, mas acho que acredito que em 2007, com esse entendimento do Supremo, que a vedação do réu recorrer em liberdade, do cara que foi preso recorrer em liberdade ou passar preso todo o processo antes do julgamento, acho que a partir do momento que ele decidiu assim, acho que ele já colocou a lei em sintonia com a Constituição. Essa é a opinião do senhor também, doutor Paulo? Sim, a lei ela foi criada dentro de um momento que o país vivia e certamente foi apressado a esse poder que a Constituinte deu para o legislador de fazer tipificar a lei e colocar o tipo de endurecimento que o caso do crime hediondo estava necessitando. Ao longo desse período, sim, aí foi vendo o legislador, ele foi ouvindo a sociedade no sentido de fazer algumas alterações e também ouvindo os entendimentos do STF para fazer essas modificações, porque essa lei também, muitos artigos, alguns artigos, e aí o parágrafo 1º do artigo 2º, era nitidamente inconstitucional, ferindo os princípios fundamentais e os direitos da pessoa humana. Ou seja, rigorosa demais a lei. Rigorosa demais. Tá certo. A gente vai fazer uma rápida pausa e logo depois do intervalo a gente volta com mais Fórum. O Fórum está de volta e hoje estamos conversando sobre crimes hediondos. Doutor Luiz Henrique, há uma proposta, né, de ampliar o rol de crimes hediondos com a inclusão dos crimes de corrupção ativa e passiva e também de concussão, que é aquele crime cometido por servidores públicos, né, que pedem vantagem devida com base na função, né, no cargo que ocupam. Como que está essa discussão? Tem esse projeto de lei, né, que já foi até aprovado no Senado, está aguardando a Câmara analisar. Ele quer incluir no rol dos crimes hediondos o crime de corrupção, igual você acabou de falar, o crime de corrupção ativa, passiva e o crime de concussão. Desde 1940 já existe o crime, né, a lei do crime hediondo desde 1990. E agora, nesse momento político, não sei se resolveria o problema. É um primeiro passo, né? Seria um primeiro passo para estar resolvendo o problema. O entendimento do crime hediondo é sempre muito aqueles crimes que atentam contra a vida, contra a dignidade da pessoa, né? Os crimes sexuais, a honra, né? Nesse sentido. E o crime de corrupção, o entendimento de boa parte da sociedade e de alguns legisladores no sentido de que o dinheiro usurpado do erário faz com que muitas pessoas perdem a vida, né? Podem perder a vida nos hospitais, sem recursos, né? O crime de corrupção, ele lesa a coletividade, a sociedade nesse sentido. E aí, esse é o entendimento que o legislador está tendo no sentido de tipificar o crime hediondo, o crime de corrupção como um crime hediondo, nesse sentido. O senhor acha importante ou não? Sim, é importante no sentido de ser temida do ponto de vista daquela pessoa que tem a intenção de cometer esse tipo de crime. No meu entendimento, eu acho que seria ineficaz. Eu acho que o Estado ele tem outros mecanismos no sentido de coibir a corrupção. Tem outros mecanismos, tem outras políticas públicas que possam ser mais efetivas. Mais efetivas do que... O senhor também critica isso, né, doutor Luiz Henrique? Por quê? A questão de querer utilizar o direito penal, né, para resolver todos os tipos de problema, igual acabou de colocar aqui, né, tem algumas coisas que o direito penal não vai resolver, né? Então, tem algumas políticas públicas que deveriam ser implementadas para estar resolvendo esse problema da criminalidade. Vamos tratar de um caso específico, um caso de um julgamento que o senhor participou, que no Distrito Federal foi um caso muito conhecido, né, um homicídio. Ele foi condenado a 60 anos no homicídio na forma qualificada.
E aí ele foi condenado... ele é réu primário? Ele é réu primário. E aí, como esse crime, o homicídio, na forma qualificada, é tipificado crime hediondo, ele vai, e por ser réu primário, ele vai cumprir 2/5 do total de 60 anos. Ou seja, doutor Luiz Henrique, nesse caso, ele vai ficar no regime fechado por quantos anos? Durante 20 anos, né? Durante 20 anos fechado. Durante 20 anos, ou seja... E no máximo que ele vai ficar preso em todo o sistema é por 30. Por 30 anos. E ele vai... Isso para ter a progressão de regime. Ele sai do regime fechado durante esse período. Ou seja, depois dos 20 anos. E aí ele progride se não tiver nenhuma falta grave, se tiver dentro das condições dos requisitos que a lei de execução penal prevê, no sentido de que ele possa fazer a progressão para o regime semiaberto. Quais são considerados, doutor Luiz Henrique, que tipo de falta grave um apenado pode cometer no sistema prisional para ele perder essa progressão? Alguma briga interna, tentar uma fuga ou algum tráfico lá dentro, qualquer tipo que vai contra a ordem dentro do presídio, ele pode deixar de progredir durante 6 meses. E esse caso, a gente pegar um exemplo prático, é importante para a gente entender como funciona essa questão da pena, né, durante do crime hediondo. Aí ele vai para o regime semiaberto? Ele vai para o regime semiaberto e aí ele passa a gozar dos benefícios que o regime semiaberto tem. No caso de poder ter as saídas temporárias e também poder trabalhar de externa. Ou seja, trabalhar de dia e dormir na prisão. Exatamente. Aí ele passa a ter esses benefícios como um sentenciado do regime semiaberto. E aí, por quanto tempo seria possível ficar nesse regime semiaberto, doutor Luiz Henrique? Até porque ele, no máximo que ele pode cumprir de pena, ou seja, no semiaberto, e depois tem um aberto também, né? Sim, aí... Não, pode confirmar. Seria, se eu estiver errado, me confirma, seria mais 2/5, né? Mais 2/5. Ele teria que cumprir agora mais 2/5 dentro do regime semiaberto para poder progredir para o aberto. Dentro do restante da pena. Ou seja, mas então sobre os 40 anos ainda. Exatamente. Porque ele ficou 20 anos no sistema fechado. Exatamente. Então, continua sendo bastante rigoroso, doutor Luiz Henrique, a lei do... Continua sendo muito rígida ainda, continua sendo rígida. Continua também, na opinião do senhor, doutor Paulo, muito rigorosa a lei? Sim. Muito... o rigor é a diferença do crime comum para o crime hediondo. Então, por isso que o senhor considera que é importante tomar cuidado para não se estender demais esse sistema mais rigoroso? Não, o que a gente estava até discutindo há pouco tempo é que a sociedade se esquece que depois que o indivíduo cumpriu a pena, ele vai voltar para a sociedade. Quanto mais tempo ele ficar lá, as taxas de residências, ele acabou de falar aqui há pouco tempo, são por volta de quanto? 70%. Quanto mais tempo ele fica, inviabiliza ele voltar a trabalhar de tudo, né? O cara que ficou preso 20 anos, como é que ele volta para a sociedade para trabalhar, né? Fica um pouco complicado, né? Porque o entendimento do sistema penitenciário, assim, cometeu o crime hediondo, trancafia o cidadão na cela e ali ele vai ficar ausente da sociedade por um determinado período. Se não tiver um trabalho com essa pessoa, com esse apenado, ele vai voltar muito pior do que entrou para o convívio social. E isso, o Estado, ele não privilegia a reinserção social nesse sentido. O que esperar de um preso que vai ficar por 20 anos numa cela superlotada, sem ter os benefícios de trabalho, sem ter trabalho interno ou externo, ou se ter atividades socioeducativas dentro do presídio, no sentido de que ele possa sair dali recuperado para o convívio social. Hoje não temos condições de oferecer isso? Eu falo assim com 100% de assertiva que é impossível a pessoa sair dali de forma, a maioria, né, no caso, né?
porque alguns presídios ainda têm algum trabalho nesse sentido de reinserção. Tentam, né? Tentam até, né? Mas, no conjunto, no geral, o preso, e aí é dentro daquela reincidência de 70%, ele retorna novamente a cometer o crime. Vamos falar também um pouco da situação dos menores infratores, né? Os menores, hoje em dia, é uma discussão recorrente na sociedade, né? A questão dos menores. Em muitos casos, né, os menores cometem atos infracionais, né, não são considerados crimes, que se eles tivessem já a maioridade seriam crimes hediondos, né, como o tráfico de drogas, o homicídio. Mas hoje, doutor Luiz Henrique, qual é o enquadramento desses menores? O que trata sobre os menores é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então não se aplica nem o Código Penal e nem os crimes hediondos, né? Que se trata de crimes que já estão previstos no Código Penal, né? Não há aplicação. Por isso que vem essa discussão da questão da menoridade penal, né? Para ter uma punição mais grave para aqueles que cometem atos assemelhados a crimes, né? Ou seja, hoje são considerados atos infracionais, como eu disse atos aqui. infracionais. E, doutor Paulo, na visão de direitos humanos, qual que é a visão do senhor sobre essa questão envolvendo os menores que a cada dia mais cometem mais crimes e crimes mais graves? O Estatuto da Criança, muita gente condena ou critica o Estatuto, mas o Estatuto ele endureceu as penas as penas não, no caso, as medidas socioeducativas para o menor infrator. Antigamente era muito mais brando, né? Hoje tem o sistema de internação e que é muito rigoroso. Agora, basta ser cumprido na forma integral. Não vejo saída, quer dizer, não vejo uma saída benéfica para a sociedade a redução da menoridade penal. Isso só vai agravar mais ainda o quadro de violência que a sociedade convive. Hoje, o que a gente tem na mente é de construir um direito penal do inimigo contra o Estado democrático de direito. O que se pode ter uma saída benéfica para a sociedade é o cuidado do Estado com os seus cidadãos e o cuidado do Estado de promover políticas públicas, tanto do sistema penitenciário, como também no sistema socioeducativo envolvendo o adolescente infrator. Tá certo, muito obrigado pela participação dos senhores aqui no fórum. O programa de hoje termina aqui. Nós conversamos com o criminalista Luiz Henrique César Prata e o advogado da Comissão dos Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal, Paulo Henrique Abreu de Oliveira. Você pode rever este programa na página da TV Justiça. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa. O nosso e-mail é o forum@stf.jus.br. Até a próxima semana em mais uma edição do Fórum. Eu espero você.